Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Vamos falar sobre sofrimento e como geri-lo a partir deste texto. Obviamente que há várias formas de gerir o sofrimento. E eu sei também que muita gente tem passado por situações bem dolorosas, das pessoas que eu conheço, e não podemos desperdiçar o sofrimento, ok? Não podemos desperdiçar o sofrimento. Na verdade, nós temos que abraçá-lo. Agora, isto não é uma chamada ao masoquismo, tá? Isto não é uma chamada a nós corrermos atrás do sofrimento, também não é, ok? Abraçar o sofrimento é ele chegou até nós, aí ou deixamos que ele nos mague, ou então nós o utilizamos, nós o reciclamos para que ele atinja outros fins na nossa vida. E é disso que Pedro vai falar aqui. Ok? Pedro vai falar disso, e se tu tens estado a sofrer em alguma área da tua vida, no teu casamento, no teu mundo interior, com as tuas emoções, várias pessoas têm estado com dificuldades emocionais nesta altura, depressão, ideação suicida, grande ansiedade. Se tens estado a sofrer por causa da morte de alguém, por causa da falta de emprego, enfim, do que for, ok? Do que for. Encara esse sofrimento da forma como Pedro vai aqui falar. Isso vai ser bastante importante, ok? Vai ser muito importante, porque aí tu vais sair do lugar em que o sofrimento te esmaga e tu vais passar para um lugar onde tu controlas o sofrimento. Não quer dizer que o sofrimento deixe de existir, não é isso. Não quer dizer que a dor deixe de lá estar. Não quer dizer que as lágrimas não estejam presentes. Mas vais pegar, vais abraçar esse sofrimento e vais usar esse sofrimento para aquilo que nós vamos ver aqui, que é extremamente importante, tá bom? Então, 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 1 a 6. E antes ainda de irmos ao texto, a esperança faz todo o sentido, é no meio do sofrimento, ok? A esperança faz todo o sentido no meio da dor, no meio da perplexidade, no meio das coisas sem sentido, que muitas vezes nos chegam à vida, coisas que não lhe conseguimos atribuir sentido, e há coisas que nem sequer vamos conseguir atribuir sentido nesta vida, ok? Porque é que isto aconteceu? Como é que isto chegou até aqui? Jó não teve as respostas que ele queria. No meio de todo o sofrimento, Deus apareceu com ele, sim, a ele, Deus falou com ele, mas ele não teve as respostas específicas do porquê ter acontecido o que aconteceu. Então, nós nem sempre vamos ter as respostas, mas nós podemos aprender a ler o sofrimento e a usar o sofrimento, a abraçar o sofrimento. Okay? 1 de Pedro 4, 1 a 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Então, Pedro está aqui para nós, está a dizer para nós termos a mesma forma, a mesma postura que Jesus teve face àquilo que ele sofreu na carne. Okay? Face àquilo que ele sofreu. Então, Cristo sofreu na carne e nós devemos ter o mesmo pensamento que Cristo teve. Qual foi o pensamento que Cristo teve? E aqui é a chave da coisa, tá bom? Qual é que foi o pensamento que Cristo teve face ao sofrimento? Jesus rompeu com o pecado. Não o dele, porque ele não é pecador, mas Jesus sofreu para que nós pudéssemos não ser mais escravos do pecado. Okay? Então, nós vemos aqui a possibilidade de haver uma gestão do sofrimento para vencer o pecado. Aqui no caso de Jesus, ele não é pecador, mas foi para nós podermos vencer o nosso pecado. E o que é que ele está aqui a querer dizer? Ele está a querer dizer que nós devemos olhar para o sofrimento como uma ferramenta, como um instrumento para nós dobrarmos aquilo que nos leva ao pecado. Ok? Aquilo que nos leva a sermos tudo aquilo que nós não devemos de ser para com Deus e para com os outros. Porque o sofrimento vai ao ponto mais central do nosso ser. Okay? O sofrimento pode fazer duas coisas. Ou pode, de facto, dobrar o nosso egoísmo, dobrar
aquilo que se nos faz sofrer é porque é uma coisa nossa, é uma coisa que está no nosso âmago, no centro do nosso ser. Okay? É algo que amamos, é algo que desejamos, é algo que queremos, é algo que tem a ver connosco. Porque se não tem, nós não sofremos. Nós, até no sofrimento dos outros, nós sofremos e choramos muito mais por quem nós amamos mais. Se nós não amamos ou pouco amamos, sofremos menos ou não sofremos. Okay? Então, nós sofremos por aquilo que nós amamos. E se nós soubermos gerir bem o nosso sofrimento, nós estaremos a lidar, a saber dobrar a necessidade impulsiva, pecaminosa de nos termos sempre a nós no centro. Okay? Agora, pode acontecer o oposto. O sofrimento pode nos levar, como leva muita gente, à amargura. Pode levar-nos a nós à reclamação, à murmuração. Porque não sabemos abraçar o sofrimento. Não sabemos aceitar que a realidade é o que é e que deste lado da existência vai trazer muitos contratempos para aquilo que são os nossos desejos, as nossas vontades, para aquilo que é lógico, para aquilo que faz sentido, para aquilo que é o natural. Okay? Então, muitas vezes vamos nos deparar com coisas sem sentido, com coisas antinatura, que nos vão magoar, que nos vão deixar perplexos. Okay? Então, Jesus sofreu para que nós pudéssemos vencer o pecado. E então Pedro está aqui a dizer, ele rompeu com o pecado para que no tempo que nos resta nós não vivamos mais de acordo com as nossas paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Então nós devemos ter este mesmo pensamento que Cristo teve em relação ao sofrimento, para que no resto do tempo que nós temos aqui na nossa vida, não vivamos de acordo com as nossas paixões e os nossos instintos mais imediatos. Okay? E o sofrimento ajuda-nos a fazer essa gestão. Okay? O sofrimento ajuda-nos a fazer essa gestão. Porque se nós vivermos só em função daquilo que sentimos no imediato, a nossa vida paralisa. Okay? O sofrimento paralisa-nos. Mas há responsabilidades que nós temos que continuar, há pessoas que nós temos que continuar a cuidar, há pessoas que nós temos que continuar a amar, a servir, a ser generosos, a ser sacrificiais. Okay? Então, nós não vamos poder viver essa vida centrada nos nossos instintos. Isso não quer dizer que o sofrimento não esteja presente e que não há o espaço para o sofrimento. Há espaço sim para um sofrimento saudável. Okay? Mas há aquilo que eu posso fazer e há aquilo que eu não posso fazer face à realidade que está à minha volta. Então eu posso lamentar, eu posso chorar, mas depois eu posso orar, posso entregar a Deus e eu posso continuar a gerir aquilo que está nas minhas mãos e que eu sou chamado a gerir. Okay? Porque caso contrário, nós só vamos acrescentar sofrimento sobre sofrimento, porque a partir do momento em que o sofrimento nos paralisa e nós deixamos de responder à realidade que está à nossa volta, nós só vamos piorar a nossa vida. Além de piorarmos a vida dos outros, vamos piorar a nossa própria vida. Se eu começar a ficar em casa por causa do meu sofrimento, não for trabalhar, o que é que vai acontecer? Se eu deixar de me relacionar com pessoas que me fazem bem, o que é que acham que vai acontecer? Se eu deixar de ir à igreja para receber dos meios de graça que Deus dá por meio da igreja, o que é que acham que vai acontecer? Então vamos entrar numa espiral descendente se nós permitirmos que o sofrimento nos paralise. Então temos que saber gerir o sofrimento. Então o sofrimento o sofrimento vai nos ajudar a nós sabermos lidar connosco próprios. Saber lermos o nosso coração, sabermos perceber, espera aí, há coisas que eu não consigo gerir e eu tenho que aceitar. Okay? Isto vai nos dar uma disciplina muito grande, isto vai nos fazer redefinir prioridades também, isso é muito importante. Aquilo que é de facto importante, nós vamos começar também a olhar para essas coisas, nós vamos nos focar em coisas exteriores a nós, vamos ter um senso de deveres mais elevado, vamos ter um senso de amor ao outro mais elevado, porque eu vou amar menos a mim, no sentido em que eu não vou ser tão egoísta e centrado em mim próprio, mas eu vejo que há pessoas sob a minha responsabilidade que precisam do meu cuidado e eu preciso de ir ao encontro deles. E isso liga-se totalmente a esta questão da resposta ou não aos meus instintos pecaminosos impulsivos. Ok? Porque quando eu penso no outro, então eu não vou pensar naquilo que vai ao encontro dos meus sentidos pecaminosos, ok? Porque se eu for em direção ao pecado, eu vou em direção oposta ao amor a Deus e ao amor ao próximo, ok? Então vejam como uma boa gestão do sofrimento nos ensina profundamente uma boa gestão
dos impulsos pecaminosos e das tentações. E depois ele diz para nós não vivermos mais segundo as nossas paixões, mas segundo a vontade de Deus. Versículo 3, avançamos. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Ou seja, Pedro coloca aqui no saco uma lista que não é completa, obviamente, mas uma lista destes desejos impulsivos. Que se nós os vivermos, nós só vamos dar tiros nos pés e vamos dar tiros nos outros. Okay? Qual é a família, qual é o casamento que é feliz onde há embriaguez constante da nossa parte? Não há uma boa relação com filhos, não há uma boa relação com dinheiro, não há uma boa relação social com os outros, não há nada, só traz destruição. E isto é só para dar um exemplo. Avancemos. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Ok, nós vimos anteriormente que há pessoas que falam mal de nós injustamente, mesmo nós vivendo aquilo que nós devemos viver. Então Pedro está a trazer outra vez aqui este assunto. Ok? Em que vocês não vivendo desta forma impulsiva, os outros, ao falarem mal de nós, eles vão apenas, eles não nos afetam, ok? Se nós fizermos aquilo que temos visto lá atrás, ok? Eles não nos vão afetar. Aquilo que vai acontecer é que eles vão estar a acumular julgamento, porque Deus vai julgar vivos e mortos. Eles vão prestar contas a Deus. Então aqui Pedro traz outra vez a questão da injustiça, da calúnia. Então nós nos lembrarmos, ok, nós não devemos viver o mesmo estilo de vida que as outras pessoas, porque isso só me destrói a mim, só me destrói aqueles que estão à minha volta. E ainda que falem mal de mim, eu praticando o bem, azar, essas pessoas vão prestar contas a Deus. Eles vão prestar contas a Deus. Agora, nós também vamos prestar contas. Versículo 6. Pois para este fim o Evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. Pedro está aqui a falar de pessoas que já morreram. Fala dos mortos. Eles já morreram e eles foram julgados na carne, mas eles vivem em espírito. Ou seja, eles neste momento estão diante de Deus, aguardam a ressurreição, vivem em espírito. Okay? Estão com Jesus, estão com Deus, estão com todos os redimidos, mas eles foram julgados na carne. Okay? Eles morreram, passaram pela primeira morte, okay? E têm que prestar contas a Deus. Todos têm que prestar contas a Deus. Então, os gentios, ou seja, os não crentes, como Pedro tem usado aqui esse termo aqui, gentios, por isso eu usei agora. Então, eles vão prestar contas a Deus por aquilo que fazem contra nós. Por isso devemos permanecer firmes, apesar daquilo que dizem de nós. E às vezes pessoas até mesmo próximas do nosso próprio meio, às vezes até pessoas da igreja que supostamente são crentes e falam mal de nós pelas posturas bíblicas que nós assumimos. Okay? Então as pessoas não crentes falam mal de nós, elas vão ser julgadas, mas nós também o seremos. Por isso, no tempo que nos resta, como vimos no início deste texto, nós precisamos fazer esta gestão do sofrimento que nos vai ensinar a fazer uma gestão dos nossos instintos pecaminosos. Okay? Porque eles vêm da mesma fonte. O desejo da satisfação imediata do alívio do prazer. Okay? Quando estamos em sofrimento, queremos alívio. Queremos ter esse prazer do alívio. Porque é um prazer, obviamente, não é? Estar em paz, estar tranquilos, estar bem. Okay? Então, é a mesma fonte em relação ao pecado. Aquilo que o pecado quer trazer é prazer imediato e de forma ilícita. Okay? Atropelando pessoas, atropelando a glória de Deus. Por isso, então, aprendamos a gerir o sofrimento. Se estás a passar por sofrimento, estás numa escola em que tu tens a oportunidade de forjares o teu caráter. Então, aprenda a gerir e a abraçar o sofrimento, porque isso te vai dar ferramentas muito úteis para gerir as tentações que surgem diante de ti. E lembrem-se, à medida que nós vamos atrás das tentações, deixamos de estar arraigados em Deus e vamos perdendo a esperança, porque Deus é a base da nossa esperança. Então, Deus te abençoe e até amanhã.